Ora, boa tarde, bem-vindos a mais um webinar aqui da MasterD. Meu nome é Fernando Belo e hoje venho aqui falar um bocadinho de estrutura de fecheiros do Windows para podermos abordar mais um dos tópicos que sai na certificação da CompTIA. Então, em termos de objetivos dos exames, aqui a CompTIA o que vai pedir é o uso de alguns comandos na linha de comandos, é também compreender as ferramentas de gestão e dos ficheiros e das pastas, saber também controlar algumas das funcionalidades do painel de controle que já abordei aqui em vários webinars anteriores, expliquei mais detalhadamente o painel de controle e comparar também aqui algumas funcionalidades de ficheiros entre versões do próprio Windows. Tem no vosso ecrã uma pasta, uma janela do Windows e do seu aspecto em termos de gestão de ficheiros corrente, e aquilo que é importante referir é que o sistema de ficheiros do Windows é um sistema hierárquico que parte de uma raiz para pastas, subpastas, ficheiros, etc. Então esse é um sistema hierárquico que funciona nas versões do Windows, desde o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, sendo que o Windows 10 vai acrescer a estas funcionalidades também o OneDrive, as contas de utilizador e outras ferramentas que têm a ver com a hierarquia. Em termos de hierarquia de ficheiros, normalmente, e eu vou aqui abrir uma linha de comandos para mostrar no ecrã aquilo que nós temos. Eu vou usar aqui alguns comandos de DOS, também já mostrei noutros webinars. Aquilo que nós temos em termos de hierarquia de comandos é, temos a raiz. Se nós fizermos o comando tree, vai nos mostrar a nossa árvore de ficheiros, e enquanto não chegar ao final vai estar a passar essa árvore de diretorias que está no nosso computador, não de ficheiros como referi anteriormente, mas de diretorias que está no nosso computador. Aquilo que vocês estão a ver aí é a minha árvore de diretorias do meu computador, portanto ele está-me a mostrar, são muitas diretorias e subdiretorias, e o comando tree vai-me permitir mostrar precisamente essa diretoria, essa hierarquia. Como veem, eu vou aqui puxar, ele ainda não acabou. Ainda está a fazer a leitura da estrutura de pastas. Como podem ver, são muitas pastas, estamos quase lá, já estamos na letra W. Vamos ter de aguardar um bocadinho, mas como eu estava a dizer, é um sistema hierárquico, ou seja, parte de uma raiz, a raiz que é C2 pontos normalmente, e para quem não sabe, a razão de a raiz ser C2 pontos é muito simples. Antes de haverem computadores com discos rígidos, os computadores usavam drives de disquetes. Os primeiros tinham apenas uma drive de disquetes, que era a letra A2 pontos, depois passaram a haver duas drives de disquetes, passou a ser A2 pontos, B2 pontos. Quando veio a introdução do disco rígido, como o A e o B já estavam ocupados, passou a ser C2 pontos. Depois, por uma questão de simpatia e por uma questão de opção dos informáticos, mesmo tendo as unidades A e B das drives de disquetes praticamente sido erradicadas dos sistemas, passaram a manter a unidade C como sendo a raiz. A partir daí, C, D, E, por aí fora, podemos acrescentar unidades aos nossos sistemas. Então a estrutura de ficheiros, eu vou puxar tudo cá acima. Vou tentar puxar o mais acima possível. Como podem ver, a estrutura parte daqui, aqui será C2 pontos, depois tem subpastas, subníveis, até que vai chegar aqui a estes subníveis mais detalhados, digamos assim, mais divididos. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis, 7 níveis daqui, mais 1, 2, 3, 4 níveis, portanto 11 níveis de
diretorias de pastas que vão mostrar essa mesma estrutura. Então, vindo aqui abaixo e fazendo o comando CLS para limpar o meu ecrã, eu posso fazer o comando dir, e vou tentar fazer aqui dir/W para que ele me mostre todas as diretorias principais aqui no meu ecrã. Posso também fazer dir/P para que seja mostrado em formato de página, e neste caso apenas estão aqui as minhas diretorias principais do meu disco rígido. Se eu fizer aqui cd Intel, por exemplo, para entrar, Change Directory Intel, para entrar na pasta Intel, eu vou fazer dir cá dentro e vai-me mostrar o que é que está dentro da pasta Intel. Neste caso não está nada. Se eu fizer cd : ele volta atrás, mas se eu fizer, por exemplo, cd users e fizer novamente dir, aparecem aqui as pastas dos utilizadores deste computador, neste caso eu apenas, e a pasta do utilizador public, que é uma pasta genérica do Windows. Se voltar a fazer cd ... volta atrás, e se entrar, por exemplo, aqui em Windows, aí sim já vou ter mais subpastas. Como veem, há muitas subpastas dentro da diretoria Windows, e depois bastaria navegar aqui com o CD para cima e para baixo, utilizando o comando dir também para visualizar os conteúdos, e teríamos acesso à nossa estrutura. Como podem ver, a estrutura é hierárquica, porque aqui temos a raiz, C+, e depois vai crescendo em árvore por aí para todos os tipos, mostrar todos os tipos de diretorias, e dentro dessas diretorias os ficheiros. Os ficheiros de sistema são então ficheiros que fazem parte desta estrutura e que são ficheiros necessários para que o sistema operativo funcione em conformidade. Os ficheiros de sistema e as pastas, normalmente numa instalação típica do Windows, são as pastas, são normalmente a pasta Windows, a pasta Programs, que está ali, Program Files e Program Files x86, depois a pasta Users, que também está ali, e depois temos aqui outras pastas, Drivers, que são pastas por defeito da instalação, mas normalmente o Windows, o Program Files x86 e o Users estão sempre presentes na instalação por defeito do Windows. É importante referir que dentro das pastas estão ficheiros, e os ficheiros têm atributos. Esses atributos podem ser vistos nas nossas pastas. Eu agora vou mostrar em sistema de pasta em vez de linha de comandos, e vou entrar aqui no disco C, e dentro do disco C, se eu for aqui, por exemplo, à pasta Windows, e tenho aqui um ficheiro, por exemplo, o Notepad, que é uma aplicação, que é o bloco de notas, se eu vier às propriedades, ele vai-me mostrar aqui atributos. Neste caso, o Notepad não é só de leitura, nem está oculto, e não tem nada aqui pré-definido como obrigatoriedade. Os 4 atributos de cada ficheiro são apenas de leitura, escondido ou oculto, ficheiro de sistema ou ficheiro de arquivo. Depende daquilo que apagar, Luís. Se apagar ficheiros de sistema, pode danificar efetivamente o sistema operativo, não o PC, o sistema operativo. Então imaginemos aqui, por exemplo, o Regedit, que é o editor de registro do Windows. Vamos ver aqui as propriedades e vamos ver que também não é apenas de leitura nem oculto. É um ficheiro de sistema, e depois isto mostra-nos aqui outro ponto que também sai no exame, que são as permissões em termos de utilizadores. Como podem ver, o Regedit tem permissões para estes lotes, estes grupos de utilizadores, e apenas para ler e executar, e apenas para ler.
não há aqui uma permissão de controle total que pode ser aqui modificada, portanto, em editar. Se eu agora viesse aqui, por exemplo, ao editor, aqui ao administrador, eu poderia permitir aqui o controle total, mas como este regedit é um ficheiro de sistema, ele próprio não permite. Imaginemos que eu criava aqui, não aqui dentro da pasta do Windows, mas aqui no ambiente de trabalho. Eu vou criar aqui no outro ecrã e depois arrasto para esse ecrã. Melhor ainda, vamos fazer aqui, vamos puxar isto para disco C e vamos fazer aqui um novo ficheiro de texto e vamos pôr aqui esse novo documento de texto. Posso até mudar aqui o nome para teste. Isto é um ficheiro TXT, é um ficheiro de texto. E se eu for aqui às propriedades, eu vou verificar que neste momento não há qualquer tipo de restrição. Mas eu posso dizer que este ficheiro é apenas de leitura, aplicar e ficar aqui. E a partir deste momento, este ficheiro transformou-se num ficheiro apenas de leitura. Se eu vier aqui às propriedades e modificar, se puser oculto, ele vai desaparecer. Se eu vier aqui às propriedades e mostrar os itens ocultos, lá está o ficheiro teste e mais as pastas de sistema que estão ocultas. Se eu agora vier outra vez às propriedades e tirar o oculto e tirar também aqui da vista os itens ocultos, ele já está visível. Estas propriedades, estes atributos servem então para definir características dos nossos ficheiros. Permissões. É isso que vamos ver agora em mais detalhe. Então, as propriedades de teste. Eu posso mudar aqui o nome para teste webinar. Posso alterar o programa que vai abrir os ficheiros TXT por defeito aqui. Neste caso, eu não vou fazer nada, vou fazer escape. A localização depende dos diretórios que apagar. Simão, se apagar a diretoria do Windows, por exemplo, claro que vai ter problemas. Portanto, tudo o que é sistema não convém apagar, está bem? Localização deste ficheiro, disco C, raiz, o tamanho é 0 bytes, não tem nada escrito, foi criado hoje e, em termos de segurança, quem é que tem aqui permissões sobre esse ficheiro? Utilizadores autenticados, o utilizador sistema, utilizadores administradores e os utilizadores normais, ou seja, toda a gente neste caso tem acesso a este ficheiro, porque não é um ficheiro com nenhum tipo de restrição. Como podem ver, os administradores têm este tipo de permissões, ou seja, o controle total, mas os utilizadores normais, sem permissão de administração, apenas têm permissões de leitura. Portanto, se eu vier agora aqui editar, eu posso pôr controle total, aplicar, ok, vou novamente às propriedades, aqui ele até nem me está a deixar, mas está lá, desculpem, eu não fiz isto para os utilizadores, fiz para os utilizadores autenticados, ok, então vamos lá voltar a reverter aqui a operação, e agora sim. Controle total, aplicar, ok, ok. Voltamos às propriedades, desculpa, propriedades, e quando formos ali, os utilizadores normais já têm também controle total sobre este ficheiro. Se eu vier aqui e retirar
o controle total, posso permitir modificar, ler e executar, ler ou escrever. Neste caso, vamos pôr apenas ler e executar, aplicar, ok, ok, e ele volta a estar como de origem. Depois temos também as opções de pasta, ou seja, vamos ver aqui as propriedades das pastas. E também, da mesma maneira como podemos ocultar um fecheiro, podemos ocultar uma pasta, podemos partilhar essa pasta, podemos mudar as permissões de segurança também dessa pasta, ver as versões anteriores, neste caso não há nenhuma versão anterior, personalizar, inclusive alterar o ícone da pasta, se eu quiser, e passo a ter, aqui é provável que até nem me deixe porque é uma pasta de sistema, mas se for uma pasta que não seja de sistema, ele vai me permitir. Ora, vamos lá então às propriedades. Personalizar, pois ele não me deixou alterar o ícone porque é uma pasta de sistema. Na segurança posso também mudar as permissões, da mesma maneira que mudei ainda há bocado, e depois, no geral, posso mudar o nome da pasta, não vou mudar porque é uma pasta de sistema que depois vai-me baralhar aqui o sistema todo se não tiver com aquele nome, e posso pôr que é só de leitura ou ocultar essa pasta, posso entender que esta pasta é muito importante e então posso ocultá-la e ela fica escondida. Neste caso eu não vou alterar nada porque isto é tudo sistema e não convém, mas ficam já a saber que nas propriedades das pastas também podem alterar as características tal e qual como nas propriedades dos ficheiros. Perdão. Depois podemos também usar aqui os comandos, como ainda há bocado mostrei. Ora, vamos aqui ver a diretoria de C novamente. Onde é que eu não estou na pasta C? Onde é que eu estou? Estou dentro do Windows, vou sair, vou fazer dir e tenho ali o meu fecheiro de texto, ali, teste webinar. Então vou fazer attrib teste webinar.txt. Entretanto, devem ter modificado aqui o Windows 11, deve ter modificado a sintaxe do comando attrib. Por acaso não deveria estar a dar nenhum erro. Bom, não é importante. O comando attrib é o comando que permite fazer exatamente aquilo que... Isso depende das vossas necessidades, está bem? Normalmente, quando chegamos já a um nível de administração, depois há necessidades que vão surgindo e que vão precisamente poder servir-vos em termos de gestão dos fecheiros e das pastas. Portanto, aí serão decisões que só com o tempo é que vocês irão ter de as tomar. Portanto, não há grandes hipóteses. Em termos de gestão também de fecheiros, podemos mover e copiar fecheiros, copiar estruturas de diretorias, renomear fecheiros, apagar fecheiros, criar diretorias, remover diretorias.
Em termos de comandos, eu fiz há uns tempos um webinar apenas com comandos, onde faço tudo isto usando comandos. Podem consultá-lo. Se não o encontrarem, peçam-me que eu envio-vos e a partir daí vão ver como é que podem fazer isto tudo com comandos. Aquilo que é chegar ao computador e, por exemplo, vir aqui eliminar um fecheiro para o lixo, seria o comando delete, por exemplo. Poder também mudar o nome, que seria o comando rename. Criar uma pasta, nova pasta, é o comando md, portanto, criar uma pasta. Depois, copiar é o comando copy e assim sucessivamente. Tudo isso eu demonstro naquele webinar, que depois, se quiserem, peçam-me o link e eu envio-vos com todo o gosto. Então, qual é a localização principal para os fecheiros de sistema no Windows? A localização tem como recuperar, sim. Há maneiras de recuperar, de fazer restauro de sistema. Às vezes não há, depende da forma e do fecheiro que for, está bem? Por isso não convém apagar fecheiros sem termos a certeza. Mas isso é como apagar aqui qualquer fecheiro do sistema. Depois há ferramentas que permitem fazer a recuperação. Como eu estava a dizer, qual é a localização principal para os fecheiros de sistema no Windows? É aquilo que se chama a pasta Windows, ou seja, é a chamada System Root, que contém todos os fecheiros usados pelo sistema operativo Windows dele próprio. Essa pasta é a pasta principal. Depois há a pasta Program Files, que contém os executáveis e os fecheiros de sistema dos programas instalados nas aplicações desktop. Também a pasta de utilizadores, que contém as definições específicas para cada utilizador e também os fecheiros que são gerados por cada utilizador, e algumas pastas que também estão escondidas aqui no nosso sistema, que eu posso vos mostrar e que estão aqui. Reparem: o Get Current, o Windows WS, o Windows Reagent, o OneDrive Temp, o Program Data. São pastas de sistema que contêm elementos sobre os vários programas e os vários parâmetros do sistema Windows e que permitem depois fazer a gestão desse mesmo sistema. O Windows 7, que é uma das perguntas que às vezes acontece, as suas bibliotecas podem conter ficheiros de rede? Não. Se podem conter ficheiros de rede? Sim, podem conter ficheiros de rede. Todas as bibliotecas podem usar ficheiros de rede. Portanto, isso é uma perguntinha que eu agora lembrei-me de repente e que pode sair no exame. Então, continuando aqui na gestão de ficheiros, temos de falar obrigatoriamente também das partições de disco. Também já fiz um webinar apenas sobre partição de discos e sobre discos, mas vou-vos aqui mostrar. Dentro da ferramenta Gestão de Computadores, há aqui uma ferramenta Gestão de Discos, onde estão todas as partições do nosso computador. Esta partição é a partição de swap, esta é a partição do disco rígido, esta partição é uma partição que eu tenho aqui pequenina, e esta é o disco D, onde eu tenho apenas ficheiros. Todas estas partições estão em bom estado, são partições básicas, duas NTFS e duas de sistema, e que estas duas servem para troca de ficheiros, para swap, com memória inclusive, e estas servem para ficheiros e dá-me ali a ocupação inclusive das partições. O que é uma partição? Ainda ontem um formando me perguntava. Uma partição é quando nós vamos preparar um disco para receber dados, ele tem que ser dividido em partes. As partes até podem ser a totalidade do disco, pode ser uma parte, mas
do nome partes vem então partição, particionar, dividir em partes. No meu caso eu tenho o C e o D, está dividido em duas partes e tenho duas partes de sistema, de swap. Então são 4 partes. 2 delas não afetam a criação de outras partições manualmente, que são aquelas 2 de sistema, pequeninas, mas a C e a D vão ocupar então 2 partições já. Há aqui uma pergunta. Quando fazia, Edgar, aqui a preparação para os exames do Windows Server, tinha alguns comandos, sim. Atualmente não sei se ainda tenho. Vou procurar, mande-me uma mensagem pelo campo, está bem? Se eu tiver, eu depois envio-lhe. A vantagem de ter partições. Imagino que eu quero formatar a minha partição C onde só tenho programas. Não perco nada do que está no D, que são os meus ficheiros de trabalho, as minhas fotografias, as minhas imagens, as minhas músicas, etc. Posso formatar o C, não perco nada do que está no D e vice-versa. Portanto, essa é a vantagem. Outra vantagem de ter partições é poder usar mais que um sistema operativo em multiboot no nosso computador. O sistema de partições foi criado para suportar até 4 partições no máximo, sendo que uma delas terá de ser sempre a principal e depois as outras estendidas ou expandidas conforme aquilo que entendermos chamar. O MBR, o Master Boot Record, contém a informação das partições, podem ser básicas ou dinâmicas e o particionamento ao estilo do MBR pode ir até 4 partições primárias e uma partição será a partição de boot, digamos assim. Depois, em termos de partição, existem também os setores de arranque e as partições de sistema e as partições de arranque. Em termos de partições, podemos ainda também referir que todas estas partições aqui nesta ferramenta podem ser formatadas, reduzidas, eliminadas e podemos ver as propriedades. As propriedades de cada uma dessas partições, as ferramentas para trabalhar essas partições, o hardware que está associado a cada uma delas, partilhar ou não partilhar essa partição, as permissões de segurança, personalizar também a nossa partição, saber ativar a gestão de cota por utilizadores, neste caso só um utilizador não faz sentido, e se há alguma versão anterior. Importante também, quando falamos de gestão de sistemas, são os sistemas de ficheiros. Também já fiz um webinar sobre sistemas de ficheiros e também há muita informação no vosso curso, na documentação do vosso curso, há muita informação sobre tudo aquilo que tenho estado a falar, porque todo o curso prepara também para a certificação. É preciso que tenham isso cientes, todo o vosso curso prepara para a certificação. E é preciso estudar as matérias. Eu sei que há uma grande tentação de arranjar perguntas de exame e fazer a preparação do exame com base apenas em perguntas de exame. Isso não é aprender, isso é apenas empinar a matéria e enganarem-se a vocês próprios para passarem no exame. Aprender é estudar tudo aquilo que tem no vosso campus, os materiais, verem webinars, tirarem dúvidas comigo e compreenderem a fundo a razão das coisas. Como é que devemos formatar uma partição? Simão, sempre que criamos uma partição, para que ela fique pronta a receber ficheiros, tem de ser formatada. E é formatada num sistema de ficheiros. Pode ser NTFS, pode ser FAT, pode ser FAT32, pode ser EXT, pode ser vários tipos de sistema de ficheiros. Normalmente, quando fazemos a formatação, ele vai partir o nosso disco em setores e em clusters. O setor é a subdivisão mais pequena, digamos assim, do nosso disco. Normalmente tem 512 bytes. Depois,
podemos agrupar esses setores em clusters, que são grupos de 2, 4 ou 8 setores, e são dois conceitos que também vos podem aparecer e que estão explicados também no vosso manual e noutros webinars que eu já fiz. O setor é o mais pequeno, a subdivisão mais pequena do disco, e o cluster é um grupo de setores. Sistemas de ficheiros. NTFS foi desenvolvido para Windows, possibilita a recuperação de ficheiros, é seguro, é compatível com POSIX, tem sistema de compressão, é indexado e permite discos dinâmicos. Não, a criação de partições é possível em qualquer altura com aquela ferramenta que eu acabei de mostrar, Tiago. A ferramenta de gestão de discos permite alterar o tamanho de discos, criar partições, eliminar partições. Podemos sempre fazer isso a qualquer altura. Podemos usar também programas como o Partition Magic para o fazer. Se quiser, peça-me também o webinar sobre partições, Tiago, que eu tenho todo o gosto em enviar-lhe, onde explico isso, mas isso está tudo explicado também nos vossos manuais. Depois, além do sistema NTFS, temos o sistema FAT, que significa File Allocation Table. Há FAT16, FAT32 e exFAT. Temos o sistema CDFS para discos amovíveis, o UDF também, e temos a consola de gestão de discos que mostrei ainda há bocado, onde podem trabalhar com essas partições. Eu vou mostrar novamente só para não... Aqui na gestão de computadores, gestão de discos, se eu vier aqui eu posso abrir a partição, explorar a partição, alterar a letra, em vez de ser D, ser outra letra, formatar esta partição, reduzir o tamanho da partição, eliminar essa partição e ver as propriedades. Portanto, aqui só devemos fazer estas operações, formatar, reduzir, eliminar, se tivermos plena consciência do que estamos a fazer e plena certeza daquilo que estamos também a fazer. Depois temos também, para terminarmos o webinar de hoje, quando falamos em trabalhar com discos e partições e extensões, temos de falar obrigatoriamente de um array, ou seja, o RAID. O que é isso? O RAID é um sistema de discos que permite ou duplicar automaticamente o conteúdo de um disco para o outro, ou juntar vários discos como se funcionassem apenas como um disco. Portanto, é um sistema que pode funcionar em espelho ou juntando volumes. Além disso, temos também os indicadores de como os discos estão, das drives como é que estão, que podem estar online, não inicializado, sem possibilidade de leitura, podem estar offline ou desaparecidos, e as partições, os indicadores de partição, que podem ser saudáveis, unknown, ou seja, desconhecida, com falhas de redundância, regenerando, ressincronizando e formatando. Portanto, sim, Ricardo Moreira, existem vários tipos de RAIDs. Isso dava também um webinar, também já fiz um webinar sobre RAID. Se desejar, peça-me que eu também envio o link desse webinar. Um webinar até mais longo do que o habitual, mas onde eu explico todos os RAIDs e também tem isso nos vossos manuais. Todas estas matérias que saem no Comptia, como podem ver, estão em webinars feitos por mim e em conteúdos do vosso campus. Portanto, estudem, não se limitem a decorar perguntas, estudem para compreenderem aquilo que está por detrás das perguntas. Além de, só para terminar, importante referir o ponto de montagem. O que é o ponto de montagem? O ponto de montagem é aquilo que vai permitir atribuir uma letra, uma unidade, digamos assim, aos nossos discos. A gestão de discos pode então ser feita também através de um comando, que é o comando diskpart. Eu vou aqui
Vou aqui só pôr um link do meu site onde mostro como é que podem usar esse comando diskpart para criar uma pen de arranque. Só aqui um segundinho. Vou pôr aqui no vosso chat. Esse link que está aí no vosso chat permite-vos usar o comando diskpart para criar uma pen de arranque. É isso mesmo, Ricardo. Então, sobre fecheiros, era aquilo que tinha hoje para vos trazer. Aqui cerca de 35 minutinhos da matéria. Esta matéria está ainda na mesma apresentação que eu ainda não coloquei no campus, precisamente porque ainda estou a trabalhar estas matérias e só vou colocar no campus nos próximos dias para que não vejam as apresentações antes de eu explicar aqui as matérias nos webinars. Na próxima quinta-feira teremos mais um webinar também aqui, dia 14, instalação e configuração de PCs, parte 1. Depois não haverão webinars até dia 26 de julho, porque entretanto estarei uma semana de férias também para outras coisas, para me dedicar à outra paixão da minha vida sem ser informática, que é a música, e vou aqui organizar um festival de música na minha cidade. E desde já vos convido, se quiserem vir. Temos aqui um festival com grande qualidade, e despeço-me então até quinta-feira. Para a semana faremos então a tal pausa para as minhas férias e dia 26 voltaremos. Muito obrigado, um forte abraço, muita saúde e até quinta-feira. É Montijo. O festival chama-se Sons no Montijo. Se procurarem, vão ver o cartaz com facilidade. Muito obrigado, um forte abraço. Eu vou pôr aqui, se tiverem curiosidade, aqui no chat. Tem aí o endereço do site. Perdão, não é isso. É assim. Este é o endereço do site. Se quiserem pesquisar, procurem. Muito obrigado e até quinta-feira. Forte abraço. Muito